bem? Nós vamos iniciar agora um novo assunto, né? Nós finalizamos aí o nosso segundo bimestre e nós vamos trabalhar agora com o assunto Nova Ordem Internacional. Nesse assunto, o que é que nós vamos visualizar, né? Nós vamos ver como é que está organizada a nova ordem, né, política e econômica no mundo. E aí vamos verificar quais são as potências que emergiram dentro dessa nova ordem internacional. Essa ordem internacional, a gente gostaria de lembrar, ela tem um ordenamento político, jurídico e econômico, tá? Politicamente, quais são as nações que disputam a hegemonia mundial? E economicamente, como é que o mundo tem se organizado? Quais são os novos padrões de poder? Como isso influencia e altera a geopolítica internacional? Que conflitos desaparecem, que novos conflitos surgem a partir de uma nova ordem internacional, ou um novo ordenamento político, jurídico e econômico. Então, a gente inicia essa aula fazendo essa pergunta, né, com uma charge aí que vocês visualizam o Tio Sam, que é um personagem da geopolítica americana, e do outro um urso que simboliza o poderio soviético. E essa charge, ela representa muito bem a ordem da Guerra Fria, né? E aí eu coloco uma pergunta, né? Que potência detém o controle geopolítico do mundo hoje, né? Então, seriam esses dois atores ou nós teríamos mais algum inserido? Nós poderíamos falar que a China poderia estar aí dentro desse contexto, disputando a hegemonia internacional, ou ainda a Alemanha, ou ainda o Japão. Quem manda no mundo hoje? Quando a gente levanta essa pergunta, nós queremos que vocês reflitam sobre a questão da geopolítica. E o que é a geopolítica, conceituando de forma geral? É a política de um Estado, é a ação de um Estado sobre o outro, de um Estado nacional. Todo mundo sabe que os americanos, norte-americanos, em especial os Estados Unidos da América, eles detêm um grande controle da geopolítica mundial. Eles têm um grande número de países que eles controlam, notadamente nas Américas, onde há a instituição de um poder sobre a América Latina, América Central, né, e a própria América do Norte, tá bom? No lado oriental, a Rússia detém um poderio interessante do ponto de vista geopolítico, mas a gente não pode esquecer do papel que a China tem tido naquela região, bem como do Japão. E a Europa, como fica nessa situação? Será que o mundo hoje, né, a geopolítica mundial atual, reflete ainda essa charge aí da chamada Guerra Fria, que foi uma disputa ideológica envolvendo Estados Unidos e União Soviética, que iniciou no pós-Segunda Guerra Mundial e se estendeu até a desintegração da URSS em 1991? Como é a geopolítica do mundo hoje? Nós vamos discutir, né, e vamos tentar dar resposta a essa pergunta a partir das discussões travadas nesse capítulo, a partir dessa videoaula. Então, em relação ao ordenamento político, a nova ordem geopolítica ela é marcada, né, por diversos acontecimentos que iniciam lá na chamada Guerra Fria, né? A Guerra Fria começa oficialmente a partir de 1945, quando nós temos o fim da Segunda Guerra Mundial. Dentro desse contexto do fim da Segunda Guerra Mundial, emergem em especial duas potências: os Estados Unidos, simbolizando o poder capitalista, e a União Soviética, simbolizando o poder socialista. Nesse período, o mundo ficou marcado pela bipolarização do poder. O que significou essa bipolarização? Bi quer dizer dois, polos, né, estão ligados à área de influência. Então, o mundo passou a ser dividido em dois grandes polos de influência. Um polo capitalista, liderado pelos americanos, pelos Estados Unidos, e um polo, né, socialista, dominado pela União Soviética. Os países eram aliciados, né, no sentido de que eles eram capitaneados a aderir ou ao sistema capitalista, às leis de mercado, à lei da oferta e da procura, ou ao sistema socialista. O mundo vivia dividido. Claro que nem todos aderiram a um ou outro sistema, porque teve um movimento também dos chamados países não alinhados. Foi um movimento, né, que envolveu alguns países do chamado Terceiro Mundo, hoje países subdesenvolvidos, que resolveram não se aliar diretamente a uma das duas superpotências. Um movimento em que eles ficavam ali
observando o que iria acontecer em termos de geopolítica. Então, a bipolaridade, ou a divisão do mundo na velha ordem, que é a ordem da Guerra Fria, a ordem geopolítica que surgiu, né, lá depois da Segunda Guerra Mundial, teve início a partir do fim desse conflito. O mundo ficou dividido entre Oriente socialista e Ocidente capitalista. Essa divisão ela foi materializada na história. Tem aqui nas imagens que vocês estão vendo no slide, eu coloquei duas perspectivas do chamado Muro de Berlim, os resquícios do Muro de Berlim, porque hoje ele está presente lá em Berlim, capital da Alemanha, para mostrar para as pessoas que isso foi real, que o país foi dividido, né, para que eles relembrem dessa fase da história, né, que acabou dividindo a sociedade alemã. E foi muito ruim para o país, porque, né, nós passamos a ter aí duas realidades. O mesmo país tendo uma realidade capitalista e uma face socialista. Marcou muito essa frase que eu coloquei aí embaixo dessas duas imagens sobre a Guerra Fria ou a velha ordem bipolar. Durante esse período, Raymond Aron disse o seguinte: durante a Guerra Fria, a paz era improvável e a guerra era impossível. O que é que nós podemos traduzir a partir dessa frase? Por que na Guerra Fria, que foi essa disputa ideológica, porque de fato eles não conseguiram, não chegaram a guerrear os dois países nessa disputa ideológica, a paz era improvável? Não haveria paz porque existia uma disputa, uma busca por países aliados. Os Estados Unidos buscavam aliados para o capitalismo. A União Soviética buscava aliados para o sistema socialista. E esses dois países fortaleciam seus polos de poder. Tudo girava em torno dessa disputa da bipolarização. E a guerra era improvável, né? Porque se essas duas nações chegassem a declarar uma guerra, ou o conjunto de nações que aderiam ao socialismo e ao capitalismo declarassem guerras, nós teríamos aí possivelmente uma guerra com bases nucleares. E isso simbolizaria, por exemplo, o fim da humanidade. Então, foi uma disputa ideológica, né, política, muito mais ideológica e política do que um conflito direto. As superpotências não entravam em conflito, mas colocavam países para realizar essas disputas. Por exemplo, guerra do Irã e Iraque, né, onde cada um desses países era apoiado por uma superpotência que fornecia armas, fornecia treinamentos e alimentava a chamada indústria da guerra. E assim nós tivemos vários exemplos de intervenções, tanto americanas quanto soviéticas, no mundo durante a velha ordem geopolítica, né, a velha ordem bipolar, com o objetivo de lançar as bases do seu poder, de sua atuação nessas diferentes regiões. Então, predominou esse pensamento aí de Raymond Aron, que dizia que na Guerra Fria a paz era improvável, nós não teríamos paz no mundo enquanto a Guerra Fria existisse, porque havia uma disputa constante entre as duas superpotências. Mas a guerra, né, as vias de fato desse conflito, eles não aconteceriam porque eles poderiam ser, seus efeitos poderiam ser trágicos demais, visto que nós tivemos conhecimento na história que o Japão, né, teve, a partir da Segunda Guerra Mundial, uma grande lição com a explosão das bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, que serviu de exemplo não só para o Japão, mas para o mundo todo repensar a questão da paz mundial. Que se nós utilizássemos, né, vários países detêm essa tecnologia, utilizássemos as armas como poder letal que tem as armas nucleares e ou biológicas, e isso é trágico para a humanidade. Então, durante a velha ordem, a ordem bipolar que reinou até 1991, o mundo foi dividido entre Estados Unidos e União Soviética, havia uma disputa de poder, o mundo ficou dividido entre Oriente e Ocidente, e a disputa ocorria entre leste socialista e oeste capitalista. A materialidade disso foi a divisão da capital Berlim através do Muro de Berlim, onde nós tínhamos duas realidades dentro de um mesmo país. Uma parte da capital alemã era socialista, obedecendo às ordens da União Soviética, e outra parte era capitalista, obedecendo aos ditames americanos. Então, nesse mapa a gente tem aí também uma divisão da Alemanha, que foi realizada entre as potências que saíram vitoriosas da Segunda Guerra Mundial, né? A gente sabe que a Alemanha, juntamente com a Itália e o Japão, fizeram parte de um grupo que disputou, né, com o grupo capitaneado pelos Estados Unidos, que envolveu Estados Unidos, União Soviética, Rússia na época até então, é, o, a Inglaterra, bem como a França. Esses países que saíram vencedores da Segunda Guerra Mundial,
Eles acabaram, né, determinando a divisão da Alemanha em 4 regiões, né? Uma região ficou sob poder da União Soviética, né, da Rússia, e a partir da Segunda Guerra Mundial, a União Soviética. Uma outra parte sob controle da Inglaterra, né, uma outra parte do território sob controle americano e outro sob controle francês. O objetivo era dar uma retaliação para a Alemanha pelo fato dela ter embarcado na Segunda Guerra Mundial, ter provocado, em parte, né, a Segunda Guerra Mundial a partir da invasão de territórios que pertenciam a essas potências imperialistas. Então, como sanção, houve uma fragmentação e divisão do território do país, e não só da capital, Berlim, cuja materialidade ocorreu a partir da divisão feita por meio da construção do muro, né, que ruiu, né, em 1989, mostrando ali o fim da chamada Guerra Fria. Então, a velha ordem bipolar, né, que é a ordem da Guerra Fria, ela iniciou com a chamada doutrina Truman, né, que foi capitaneada pelo presidente norte-americano Henry Truman, que assumiu o poder ali após a Segunda Guerra Mundial. Henry Truman articula um conjunto de ações, tanto políticas, econômicas e ideológicas, com o objetivo de disseminar o capitalismo em escala global e impedir o avanço do sistema socialista. Para isso, ele parte tanto para o campo econômico, o campo político e o campo militar. No campo econômico, o que é que propõe a doutrina Truman, né? A doutrina, articulada por Henry Truman, presidente americano, propôs inicialmente um plano de ajuda aos países da Europa Ocidental da Ásia. Na Europa Ocidental, nós temos ali Alemanha, França, Itália, né, Espanha, todos foram países que sofreram muito por conta da Segunda Guerra Mundial. Então, o que é que aconteceu nessa região? Foi criado um plano de ajuda econômica através do Plano Marshall. Esse Plano Marshall tinha como objetivo reconstruir a economia europeia para que a Europa pudesse fortalecer, né, não aderisse ao socialismo e ao mesmo tempo se tornasse mercado consumidor dos produtos americanos, né? Era uma necessidade dos Estados Unidos ajudar a Europa, porque senão haveria uma crise econômica internacional sem precedentes, que poderia prejudicar o próprio crescimento dos Estados Unidos. Daí a ideia de pegar e emprestar recursos para a Europa com o objetivo de reconstrução da região. Mas esse recurso foi emprestado com uma condição, de que a Europa não se militarizasse. A proteção militar da Europa ficaria sob a tutela dos Estados Unidos. E aí eles ampliaram a sua ação política, a sua geopolítica, como protetores do continente europeu. E, ao mesmo tempo, essa ação foi validada a partir dos empréstimos de recursos através do Plano Marshall. Para a Ásia, né, nós tivemos a ocorrência do chamado Plano Colombo, que foi um plano específico para o continente asiático, com o objetivo de fornecer capitais para que o Japão não aderisse ao sistema socialista, já que o Japão é muito próximo da União Soviética, e ao mesmo tempo os Estados Unidos lançariam suas bases geopolíticas em toda a Ásia. O objetivo do empréstimo dos recursos, além de resgatar a economia japonesa, que era uma economia extremamente importante, seria de forçar o Japão a não se militarizar, a ficar também sob a guarda da ação militar norte-americana. Então, no campo econômico, nós tivemos essa ação importante do presidente Truman para lançar as bases geopolíticas americanas, tanto na Europa quanto no Japão. Do ponto de vista militar, nós tivemos aí, né, como símbolo da Guerra Fria, a formação de 2 organizações. Uma dessas organizações foi a OTAN, que significa Organização do Tratado do Atlântico Norte. Essa organização foi liderada pelos Estados Unidos, e todos os países que aderissem ao capitalismo, né, estariam aí sobre a tutela dos Estados Unidos, sobre a proteção militar dessa grande potência. Então, qualquer país socialista, né, se a União Soviética atacasse qualquer país capitalista, a OTAN responderia junto com seus países membros. Formaram uma grande aliança envolvendo tanto os Estados Unidos quanto os países da Europa Ocidental e os demais representantes da América e da Ásia que eram aliados aos Estados Unidos. Para contrapor a OTAN, nós tivemos a criação do Pacto de Varsóvia, né? A organização militar recebe esse nome porque a sua fundação ocorreu em Varsóvia, capital da Polônia. E a gente lembra que a Polônia aderiu ao sistema socialista. Estava sob a área de influência, né, da União Soviética.
Então, o objetivo da fundação do Pacto de Varsóvia era contrapor a OTAN, né? Era uma organização militar que protegeria as nações socialistas, protegeria as nações que estavam sob influência da União Soviética de qualquer ataque americano, de qualquer ataque de uma nação capitalista. Então, passou a haver uma divisão do ponto de vista militar no mundo entre OTAN, representaria os países do Ocidente, e capitalista, e Pacto de Varsóvia, que simbolizaria os países do Oriente ou os países socialistas. Tá? Do ponto de vista das ideologias, né, houve o surgimento de dois conceitos. Um é o de cordão sanitário, foi criado pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos, com esse conceito, né, importaram lá da Idade Média, né, um conceito utilizado na área da saúde. Quando nós tínhamos uma doença muito grave, como é hoje o coronavírus, né, a gente já teve peste negra, várias doenças na história, né, determinadas populações naquela época, por falta de conhecimento, né, de como funcionava todo o processo, de como se prevenir, quando surgiu uma doença que muitas pessoas morriam, isolava-se a região. Instituía-se o que a gente chama de cordão sanitário, fazia um isolamento da região e os moradores daquela área não poderiam sair para outras regiões para não disseminar a doença. Para os americanos, né, criando esse conceito de cordão sanitário, reforçando as ideias de um anticomunismo ou antissocialistas, diziam que o socialismo era como uma doença, que precisava ser barrado, banido. Então, em torno disso, articulou-se o cordão sanitário, que eu estou passando aqui uma lista agora sobre ele na cor lilás. Esse cordão sanitário dividiria a Europa em oriental, que já era comunista, e ocidental, né, que estaria sob a égide do capitalismo. Então, a ideia era proteger os países da Europa Ocidental do avanço do sistema socialista. Então, para os americanos, né, eles criaram essa ideia, essa representação de que o socialismo era como uma doença, que precisava ser barrado o seu avanço. Então, instituía-se sobre toda a Europa um cordão sanitário, né, que era preciso eliminar, né, essa doença da região. Os soviéticos criaram o conceito de cortina de ferro. Eles diziam que era necessário barrar o sistema capitalista, então deveria ser instituída entre a Europa Oriental e a Europa Ocidental um muro, uma cortina de ferro, uma espécie de muro quase intransponível, onde o sistema capitalista não avançaria para o lado o que comunista ou oriental, ou o lado socialista, tá? Então, instituiria-se uma cortina de ferro. A cortina ela está na nossa casa para impedir que alguém tenha acesso direto a um determinado cômodo. Então, no caso aí, ideologicamente falando, a ideia da cortina seria um muro, né, a existência de uma barreira do sistema que impediria a passagem do capitalismo para o lado socialismo. E o ferro mostra aí a força, né, a intransponibilidade desse muro, dessa cortina, que impediria a passagem, né, dessas ideias capitalistas para o lado socialista. Então, a simbologia disso foi a divisão das Alemanhas, como a gente já mostrou anteriormente, onde a Alemanha foi dividida em duas: a República Democrata Alemã, que era socialista, e a República Federal Alemã, que era capitalista, controlada pelos Estados Unidos. Aqui nós temos uma visualização da divisão do mundo a partir dessas organizações. Vejam que a OTAN está simbolizada pelos países que estão representados na cor azul, onde a gente tem esse azul mais escuro, os países que têm um poder maior de liderança e de decisão, e os demais são protegidos, dessas nações que mais investiam ou articulavam na criação desse bloco. Os países que estão na cor vermelha, né, eles representam as nações que aderiram ao Pacto de Varsóvia. Notadamente, o mundo ocidental estava sob influência da OTAN e o mundo oriental estava sob influência do Pacto de Varsóvia. O mundo ficou claramente dividido, né? O mundo ficou claramente dividido a partir das ideias ou capitalistas, representadas pelo Ocidente, ou socialistas representadas pelo Oriente. Okay? Então, a União Soviética era a grande líder do mundo socialista, influenciava toda a região oriental do mundo, e os Estados Unidos, no outro polo, exerciam influência
política, ideológica e militar através da OTAN no mundo ocidental. Então, aí nós temos a espacialização da atuação tanto da OTAN, que estava mais circunscrita ao mundo ocidental, e do Pacto de Varsóvia, que exercia influência no mundo oriental. E aqui nós temos uma visualização mais clara da estrutura ideológica da chamada cortina de ferro, que foi esse conceito ideológico desenvolvido pelos soviéticos, né, que pregavam a necessidade de haver entre a Europa Oriental e Ocidental uma barreira intransponível para a passagem da passagem do capitalismo para o mundo socialismo, né? Haveria necessidade de romper, né, de interromper essa passagem, né, pois a adesão de qualquer país da Europa Oriental ao capitalismo poderia se espalhar para as outras nações sob influência da União Soviética. Na próxima aula a gente continua discutindo esse assunto.